Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Sebastião, falávamos sobre lei de repulsão, de gravitação. Podemos voltar um pouquinho e explicar mais detalhadamente? A gente pode dar isso, ou melhor, dar um novo tom nessa informação. Vamos imaginar a criação em plano maior. Então nós vemos ali a nebulosa, que é semelhante à energia primordial, à energia primitiva, o psiquismo divino. Está ali, então, aquela sopa de vários ingredientes cósmicos, onde a força centrípeta, que significando semelhante à força de atração, une os elementos. Então cria-se aquele estado dimensional de uma energia composta de incontáveis realidades, mas em si o psiquismo divino. E vemos ali o mecanismo do que nós chamamos de força centrífuga, que vai pegar esses elementos dessa nebulosa, tirá-los desse espaço e trazê-lo para uma realidade. E a força de gravitação vai limitar o espaço desse Sol. Vamos supor que nasceu a estrela do nosso sistema solar. Então agora está aqui o nosso Sol, e a força de gravitação vai limitar o espaço, a função. Ainda incandescente, mas ainda sobre a lei de atração, a força centrípeta, mantendo os elementos desse Sol unidos. Agora a força centrífuga libera fragmentos desse Sol, formando os planetas. Embora a lei de gravitação vai limitar o espaço e a função de cada um, o relacionamento deles entre si, com o Sol e etc. no sistema solar, agora cada planeta ainda incandescente, mantendo-se unido pela força de atração ou pela força centrípeta, agora por meio da força centrífuga desperta-se ou sai fragmentos formando satélites, que vai manter-se unidos, os seus elementos, pela lei de atração, que é o que nós chamamos também no estágio de força centrípeta. A gente usa mais a força centrípeta para coisas macros, e a força centrífuga também. E a lei de atração para as coisas menores, e a lei de repulsão para coisas menores também. Mas existem em todas as frequências. Não sei se me fiz entender, que nesse momento a matéria primordial é a nebulosa. O princípio inteligente vai ser o Sol, que vai nascer dessa nebulosa e vai ser tirado de lá pela lei de repulsão. Então a força de atração une os elementos dessa nebulosa, que é a matéria primordial, o psiquismo divino, e a lei de repulsão vai tirar. Agora a lei de gravitação vai limitar o espaço e a função, o que ele vai ser, o que ele vai fazer, etc. Tá, agora Sebastião, lembra que acho que no primeiro ou no segundo programa nós falamos, até o senhor deu o exemplo daquela situação do carro, trocar o pneu do carro numa estrada. E aí nós falamos sobre pular etapas. Isso pode acontecer nessas leis? Eu pular a lei da repulsão, por exemplo? Não existe possibilidades. Então, nesses instantes conceptuais, o princípio inteligente, se ele não aprender nesse relacionamento com um agente intermediário a ser princípio, ele precisa saber o que ele vai ser. Por isso que esse elemento no instante conceptual, obedecendo somente às leis universais, é o que um moço chamado Jesus já ouviu falar? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, a consciência do tamanho disso, e o espírito Hamed fala que o grão de mostarda é o princípio inteligente do universo. Então ele sabe o que fazer, quando fazer e como realizar no seu espaço e função. Então ele assimilou as leis nesse momento que ele estava agindo na matéria com a ajuda da qual ele se especializou. Ele sabe se comportar como princípio inteligente e obedece somente às leis universais. Ele se une a outro, ajudando a matéria que está na retaguarda para formar outros, e depois, ao unir-se, vai ser ou se comportar como a matéria elementar. Então eles não têm como saltar etapas. Nós, no mundo do raciocínio, da lógica, do bom senso, da razão, é que hoje podemos ponderar e às vezes, não passar pelo sofrimento de uma experiência, às vezes, desgastante. A gente vai observar o erro, a tentativa de erro e acerto, e quando se especializar a coisa, por isso é a função da escola. O professor já deveria ter, e a maioria não fazem, ter assimilado o conteúdo, que é o que Richard Bach fala, aprendido, apreendido, compreendido e aplicado, só então passar para o aluno. Mas normalmente não fazem isso, por isso não convence os alunos. Você não acalma a moçada.
porque ele fala uma coisa e vive outra. E quando nós nos tornamos a mensagem, por isso nós precisamos fazer isso. E já entregamos quase mastigado para o aluno. O aluno tem chance de queimar etapas, entre aspas, nesse sentido. Porque ele vai entregar o conteúdo já experimentado. Então ele foi estudado, foi aprendido, foi compreendido e agora o aluno vai especializar esse comportamento. Ele pode pegar uma receita de bolo, que tem ali o fubá, ovos, isso ou aquilo, agora ele vai dar um novo sabor. Ele vai incrementar esse bolo, mas já pega o bonde andando. Então, nesse sentido, nós podemos falar queimar etapas a depender da habilidade desse professor. Até que ponto o ser humano pode queimar etapas? Dependendo do conhecimento. Por isso nós colocamos no livro, no final do parágrafo, da introdução, no último parágrafo, penúltimo parágrafo para ser mais exato, o conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Então a experiência já é um ser que construímos em nós com incontáveis informações e realidades. Por isso que o segundo insight dessa informação no mesmo parágrafo, experiência é vida, em perpétuo dinamismo, atuando em todas as dimensões. E a gente pensa que experiência é só uma função que adquirimos. Ela é vida, porque para ter uma experiência eu preciso pensar. Para pensar eu preciso criar seres que vão se expressar e depois essa experiência é um ser que eu posso acessar e ela sabe fazer alguma coisa. E aí nós percebemos que vida é ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. Agora eu já começo a raciocinar. Razão é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição. E vai expandindo. Então, quanto mais eu compreendo da situação, menos eu vou me esforçar e mais fácil, com mais êxito, eu vou desincumbir a função. Enquanto alguém tem apenas uma possibilidade, se eu estudo, se eu tenho esse discernimento, eu tenho incontáveis possibilidades de fazer a mesma coisa. Foi o exemplo de Thomas Edison. Ele tinha 700 experiências ali para testar. Ele testou 699, segundo alguns, não deu certo. Mas a de número 700 deu. Só que o seu parceiro, o cientista amigo que estava junto com ele na 699, desistiu. E ele tentou na única que estava faltando, e ele entrou para a história e ninguém sabe o nome do outro. Sabe que o outro existiu, mas ninguém sabe o seu nome. Porque às vezes a gente desiste nessas tentativas. Agora o conhecimento é para isso, para a gente criar possibilidades. Será que assim dá certo? No mundo das ideias você arquiteta e parece que vai dar certo. Só que na prática às vezes pode ser um pouquinho diferenciado. Porque o que eu estou criando às vezes seja para o meu universo, atende às minhas necessidades. E para colocar para o meu semelhante, talvez ele tenha necessidades diferenciadas e eu preciso adequar esse produto para que ele possa servir para outros seres. É as chamadas 3 peneiras de Sócrates. O que você está pensando é verdadeiro? Sim, é verdade. É bom para você? Sim. É bom para mim? Ah, já não sei. Então não é verdade, é a sua verdade. Então, para ser verdadeiro, tem que ser bom para você, para mim, e eu posso usar ainda para outros da mesma frequência. É útil para você? Pode ser. Para mim é útil? Eu posso usar também? Então precisa ser bom, precisa ser verdadeiro, bom e útil. Do contrário, são verdades parciais. Sebastião, a evolução do meu perispírito depende da minha consciência? Quanto mais consciência eu tenho dessas realidades, porque o pensamento nobre vai fazer com que esse perispírito evolua. Allan Kardec, em Obras Póstumas, na lição Teoria da Beleza, ele fala que se o meu pensamento sutiliza, o corpo acompanha. Porque esses corpos energéticos também vão se nutrir do meu pensamento, porque é o pensamento que os constrói e os mantém. Eu posso dizer, o pensamento alimenta e promove o próprio perispírito, que vai alimentar e promover o corpo físico e assim sucessivamente. Mas aí também eu preciso buscar o conhecimento, né? Se eu não sei o que é pensamento, por isso que num dado momento do livro, nós já falamos disso, nós colocamos o pensamento, segundo as orientações de Joana de Ângeles, pelo menos em 5 vertentes. O pensamento como potência da minha consciência. Quer dizer, algo que eu já sou, que eu já sei fazer, que vai expressar-se em forma ou por meio da inteligência. Então esse é o potencial. A mente como laboratório no qual eu vou trabalhar esse pensamento, que é onde ele vai criar forma, vai criar vida para se projetar. Depois, a matéria mental, a qual eu vou utilizar
para dar forma ao meu pensamento e sobre a qual eu vou interagir ou com a qual eu vou interagir para criar as novas realidades. Então eu já tenho a potência, eu tenho a mente como laboratório, eu tenho a matéria mental. Agora eu preciso ter um objetivo. Então o que eu vou criar com esse potencial, neste laboratório, com essa matéria mental? Então eu criei uma realidade, a saúde do meu corpo. Então eu vou trazer harmonia para o meu corpo. Mas o que eu quero trazer como harmonia? Algo para nutrir ou algo para gerenciar? Se para nutrir, a bioenergia. Se para gerenciar, os hormônios. Tudo isso eu deveria saber. E agora os resultados, porque esse pensamento vai viajar pelo seu veículo de expressão, que é o perispírito. Vai alterar todas as suas estruturas na viagem da mente ao físico. E quando chega ao corpo biológico, vai alterar toda a estrutura do corpo biológico, porque a consciência está em cada partícula. E vai trazer os resultados para a própria consciência. Se for algo desastroso, vai voltar como consciência de culpa, como sentimento de insatisfação, de impotência. Quer dizer, foi mal, como falam os jovens, não é isso? Não era isso que eu queria criar. Por isso nós precisamos compreender. Quanto maior o conhecimento, mais fácil a nossa condução, mais fácil a construção da nossa felicidade, inclusive, que é o que todos nós almejamos. E para você ter mais conhecimento sobre essa grande casa, a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova e tantas outras vertentes que nós temos, você pode participar do Clube Amigos da Boa Nova. Qual o telefone, Sebastião? Expresse a sua consciência por meio da sua inteligência, toque nas teclas dos telefones, hoje tem vários meios e modos, ou entre em contato, até por e-mail, não sei se dá certo, mas o correto é o telefone, 0800 12 18 38, é gratuito, então é mais fácil. Mas se você não tiver telefone, pode até mandar um e-mail para a Rádio Boa Nova e eles podem retornar a ligação para você também. Então há essa possibilidade de você. Então entre no site da Rádio Boa Nova ou da TV Mundo Maior e procure ali pelo Clube Amigos da Boa Nova, você vai ter um jeito de se comunicar conosco. De vez em quando, você pode fazer também pela consciência, né? Expressa o seu e-mail, às vezes a gente consegue chegar até você falando, como nós estamos falando agora, do 0800 12 18 38 e das possibilidades através do site, tanto da TV quanto da rádio, também de chegar ao seu intento, se você quiser fazer parte dessa família. Faça parte dessa família. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco.